Profética e apostólica. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, nós pedimos, meu Pai, que o Senhor venha de encontro aos nossos corações, que a Tua palavra possa, de fato, Senhor Deus, entrar e penetrar no nosso corpo, alma e espírito, falando profundamente conosco, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, então, queridos. Tá aparecendo aí bem, profeta? Tá bom, hein? Maravilha, tá bom o som? Show. Vamos começar, então. Deixa eu já... Se puder, profeta, por gentileza, profeta André, só habilitar talvez a liberar para eu poder compartilhar minha tela. Se puder fazer essa gentileza. Deixa eu ver. Foi. Tá aparecendo inteiro na tela aí, queridos? Tranquilo? Maravilha, vamos lá então. Queridos, é o seguinte, ó, essa semana nós estamos vindo trabalhando, então, vários aspectos, né, da vida humana, e logicamente o apóstolo Éder vem vindo fazendo com vocês algumas lives onde ele tem, de fato, trabalhado várias libertações e vários aspectos da alma, do corpo e do espírito. Nesta semana, especificamente, nós queremos trabalhar com você alguns aspectos específicos dentro dessa dimensão da alma, que é muito especialmente a dimensão das águas. Por que das águas? Porque, na verdade, as águas, elas são o aspecto das nossas emoções. 75% do nosso corpo, ele é água. E desse modo, tudo que nós recebemos enquanto emoções, enquanto sentimentos, acaba entrando dentro dos nossos ouvidos e acaba vibrando na nossa alma de uma forma muito veloz. Isso é tão verdade que você pode perceber que quando você ouve uma determinada música, isso ativa determinadas memórias, inclusive do passado, porque o poder de vibração que uma frequência tem ao adentrar o nosso organismo é violenta. Dentro desse aspecto das águas, nessa semana, nós queremos trabalhar a dimensão do perdão e a dimensão da amargura, a dimensão do ódio, e como nos livrarmos disso. Pensando nisso, eu quero começar já falando com vocês nesta manhã e pensando já o que é perdão, querido? O que é perdão? Alcione Emerick, ele fala que o perdão, ele é uma nota promissória. E a mágoa, ela é uma sensação que a outra pessoa nos deve. Isso é tão verdade que eu já ouvi muitas pessoas, algumas pessoas, inclusive até próximas, até falando assim, puxa vida, eu não vou dar ao fulano o gostinho de ter o meu perdão. Olha a declaração da pessoa, querido. E a mágoa, então, é a sensação então, que essa outra pessoa nos deve. É uma espécie de nota promissória que ela foi assinada pela ofensa alheia. Se as ofensas forem muitas, nós teremos muitas nossas promissórias, muitas dívidas a serem recebidas. Com o tempo, nós nos tornamos ricos de tantas coisas a receber. E vai que me pagam. O que me devem. Enfim, o que é perdão? Por que é tão difícil perdoar? Perdão é aceitar ficar no prejuízo. É tomar a decisão de rasgar cada uma destas notas promissórias.
é intimamente dizer a outra pessoa: eu assumo o prejuízo, você não me deve mais, vá em paz. Tá cortando o que, Priscila, por gentileza? Tá cortando o vídeo? Tá cortando alguma coisa para vocês, que usa o som? Aqui tá de boa. Ah, tá. O som também. Perfeito. Tá. Deixa eu descompartilhar, então, o... Só um minutinho. Vou compartilhar novamente. Bora. Tá aparecendo agora? Show. Vamos lá. Então, intimamente você dizer a outra pessoa: eu assumo o prejuízo. Você não me deve mais, eu te libero. Vá em paz. É, a gente percebe que dificilmente alguma pessoa, ela sente de perdoar outra pessoa. Você sente de raiva, você sente ira, você sente uma cólera, você sente de tentar fazer com que a outra pessoa seja... que você se vingue. Você pode perceber que uma pessoa que ela contém raiz de amargura, é muito fácil de perceber quando uma pessoa está amargurada, porque essa pessoa... Posso pensar em liberar esse material, sim. Pastora, Gisele, você pode perceber que normalmente as pessoas, elas têm a facilidade de tentar se vingar, e que é o normal do ser humano. Quando uma pessoa, você está andando no trânsito, de repente uma pessoa te xinga, libera uma palavra ruim sobre você, você quer, na hora, revidar, você quer retrucar, você quer se vingar daquela pessoa naquele momento. Então, por isso que o perdão é uma decisão, não é necessariamente um sentimento, conforme o pastor Marcos Souza Borges. Perdoar não quer dizer que você tenha que também conviver com essa pessoa, não quer dizer que você vai confiar nessa pessoa. Por que não quer dizer que você vai ter que confiar nessa pessoa? Porque, na verdade, queridos, muitas pessoas com que nós lidamos no nosso dia a dia são pessoas que não creem no que nós acreditamos, não têm nenhum tipo de valor bíblico, e essa pessoa vai agir conforme os valores que ela foi ensinada quando criança. E algumas dessas pessoas, naturalmente, elas passam por cima das outras, elas não têm problema nenhum em te ofender e continuar te ofendendo. E por isso que perdoar não quer dizer necessariamente você voltar a confiar ou voltar a estabelecer um vínculo próximo da outra pessoa. É lógico que você tem que levantar uma medida de oração para que esse relacionamento se estabeleça, para que melhore, para que Deus possa, de fato, estabelecer um vínculo novamente. Nós estamos num ano de jubileu, e nesse ano de jubileu, naturalmente, é um ano que nós estamos clamando por restituição, inclusive dos relacionamentos. E pensando nessa restituição de relacionamentos, é interessante a gente perceber que a Bíblia Sagrada, ela fala em um texto bíblico que diz que quando você está bem com Deus, Deus faz com que até os inimigos tenham paz com você. Eu vou repetir. Quando você está bem com seu relacionamento com Deus, Deus faz com que até os inimigos tenham paz com você. Continuar. Então, limpe o seu coração, querido, do veneno da ofensa o mais breve possível. Não permita que o seu coração fique magoado, chateado por um longo tempo. Permita que Deus... isso é que nem você uma briga de karatê, né, queridos? Os karatecas eles aprendem dentro da arte marcial que quanto mais rápido você cai, mais rápido você tem que levantar. A tua reação
a um processo de ofensa tem que ser muito veloz. A Bíblia diz que não se ponha o sol sobre a sua ira. Então, aí a Bíblia diz: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar, abertura, brecha para o Satanás. Conforme está escrito em Efésios, no capítulo 4, versículos 26 a 27. Vamos para frente. Então, você não deve negar a liberação do perdão, porém, uma tolice, muitas vezes você vai voltar a conviver com umas pessoas que você não confia ainda, pessoas tóxicas que fazem mal para você, que te ofendem, que te desprezam, que te maldizem, que te invejam. E como nós sempre procuramos fazer, você tem que, de tempo em tempo, de estação em estação, ir se livrando das pessoas tóxicas que são ruins para você e, logicamente, orar por essas pessoas para que Deus alcance o coração delas. Nós temos algumas consequências da falta de perdão, algumas, né? Outras consequências, naturalmente, vão ser abordadas pelos pastores que virão na sequência ao longo dessa semana. Você não é perdoado quando você não perdoa, você compromete, isso pode gerar, inclusive, o comprometimento da sua salvação. A Bíblia diz em Lucas, no capítulo 11, versículo 4, o seguinte: perdoa os nossos pecados, pois assim nós devemos, olha só o que a Bíblia diz, devemos, ou assim como nós perdoamos a todos que erram contra nós, e não nos deixeis sucumbir, fraquejar, submeter, subjugar a tentação, mas livra-nos do maligno. Vou repetir esse texto bíblico, que é um texto bíblico muito conhecido, contudo, é interessante que nós temos que estudar profundamente a Bíblia Sagrada para podermos absorver e extrair tudo que o texto bíblico tem para nos ensinar. E a Bíblia, repetindo, ela diz: perdoa os nossos pecados, pois assim também nós devemos perdoar a todos que erram contra nós, e não nos deixeis sucumbir à tentação, mas livra-nos do maligno. Isso significa, queridos, que se você se consegue inferir isso, inclusive o apóstolo Éder, ministrando um tempo atrás, ele ministrou que, de fato, é possível, muitas vezes, a pessoa que não perdoa comprometer, inclusive, chegar ao nível de comprometer a sua salvação. Porque você deve perdoar. Se você não perdoa, você não é perdoado por Deus. E se você não é perdoado por Deus, como é que você vai entrar no céu, querido? Como é que você vai para o céu? Não faz sentido bíblico-teológico. Segunda consequência do perdão, muitas vezes você é torturado pelos verdugos e fica em prisões espirituais. Nós temos uma parábola muito conhecida, que é a parábola do credor incompassivo, que está descrita em São Mateus, no capítulo 18, versículo 23. Deixa eu tentar abrir aqui a Bíblia para você, só um minutinho. Vamos lá. Vou encontrar aqui essa parábola. Estava Lucas, mas é Mateus 18, 23. Vamos embora.
18, 23. A Bíblia diz a partir daqui que está compartilhado com vocês aí, né? Maravilha, obrigado. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com seus servos. E começando a fazer as contas, foi-lhe apresentado um que lhe desvia 10.000 talentos, uma pessoa que devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, a sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo que tinha para que a dívida se lhe pagasse. Olha aqui uma maldição já hereditária descrita dentro desse versículo. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, a sua mulher e seus filhos, passando de pai para filho, fossem vendidos com tudo quanto tinha para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de uma íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros e, lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo e tudo eu vou pagar para você. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, por que me suplicaste? Não devias tu, igualmente, ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E, indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores. Essa palavra aqui, atormentadores, no original ela quer dizer verdugos, espíritos atormentadores, espíritos que vêm para perturbar a sua mente. Isso é tão verdade que quando você não perdoa uma pessoa, normalmente você passa remoendo, refletindo, voltando àquela mesma ofensa, aquela mesma mágoa, aquela mesma ira, você ressente. E às vezes o ressentimento é tão forte que eu não sei se vocês já passaram por isso, mas parece que outra pessoa não está nem aí, nem se lembra da tua existência, mas você está ressentindo aquilo, porque o ressentimento às vezes é tão forte que chega a ser maior do que o que aconteceu de fato. Por isso que vampíricos, sugadores de energia vital, exatamente, profeta André, exatamente. E aí, o que acontece? O seu senhor, ou seja, entrega esses atormentadores, esses espíritos malignos, até que ele libere perdão. Então, assim vos fará também meu Pai Celestial, se de coração, não é da boca para fora, queridos, de coração, não perdoardes, cada um a seu irmão, as suas ofensas. Isso aqui é muito sério, isso aqui é muito sério. É, é interessante que é muito sério porque tem muitas pessoas que elas continuam, muitas vezes, revivendo aquela mágoa de anos passados, de anos atrás, e, infelizmente, deixa eu tentar pegar aqui de novo. Aí. De anos passados, de anos atrás, e infelizmente essas pessoas, elas não perdoam, retêm, mas elas são atormentadas, elas dão legalidade para esses espíritos malignos atormentarem, te atormentarem, querido. Ah, aí, se você for pegar no original dessa palavra, ela quer dizer basanistes, aquele que tenta extrair a verdade pelo uso da tortura. Inquisidor. Os demônios começam a fazer aquela inquisição, aquela tortura, também usado para um carcereiro, porque, sem dúvida, o serviço tutelar também era ordenado àquele carcereiro. Então, é uma coisa muito séria e a pessoa que não perdoa, ela passa a sofrer essa tormenta, essa dor, esse sugamento na alma.
Quando você tem a consciência que é liberar o perdão, necessariamente você tem que ir na pessoa e liberar o perdão. Olha, isso existe em casos e casos. Quando a gente está falando para você liberar o perdão, eu estou falando entre você e Deus. E você tem que pedir uma oportunidade para Deus. Você tem que gerar isso no mundo espiritual, gerar isso na oração, gerar isso em intercessão, levantar uma medida diante de Deus para você conseguir conversar muitas vezes com essa pessoa, porque existem pessoas que quando você vai conversar com elas, eu estou falando agora também, inclusive dentro da igreja, quando você vai conversar com elas para liberar o perdão, elas não têm maturidade para isso, ou não têm maturidade para aquele momento, e acaba até ficando pior. Eu já vi casos em que a pessoa falou assim, não acredito que você estava pensando isso de mim, que absurdo, e aí, em vez de você fechar um processo, você acaba abrindo, ou fazendo, ou ativando aquela ferida naquela pessoa novamente. Então, a maturidade cristã e espiritual é uma coisa muito pessoal. Infelizmente, é verdade. Tem pessoas que elas conseguem perdoar, mas tem pessoas que elas, infelizmente, elas se acham no direito, inclusive, de reviver, ressentir, ou então de cobrar aquela dívida quando você vai pedir perdão. É verdade, você tinha me ofendido há anos atrás, eu tinha até me esquecido disso. Mas como você é maligno, hein, fulano? Então, o que acontece? Como a profeta Andréia falou, que já viu alguma separação de casais por conta disso, porque é verdade, falta maturidade. Por que que existe, inclusive, muitas vezes separação? Não só separação de casais, mas separação de amizade, separação de relacionamento. As pessoas falam que é incompatibilidade de genes, mas, na verdade, muitas desses problemas, eles são uma falta de sabedoria para lidar com as suas emoções, para administrar as suas emoções. Essa que é a realidade. Infelizmente, queridos, infelizmente. Terceiro, a falta de perdão, ela dá luz à raiz de amargura, que, de acordo com a palavra de Deus, em Hebreus 12:15, ela contamina muitos, e é, de fato, uma das principais causas do câncer, junto com a rebelião. Vou repetir, a falta de perdão, ela dá luz à raiz de amargura, que contamina a muitos, e é uma das principais causas do câncer, como junto com a rebelião. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 12, versículo 15, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz, olha só, querido, nenhuma, não é uma pequena raiz de amargura, ficar acalentando aquilo, nenhuma raiz de amargura, brotando, vos perturbe, e por ela muitas pessoas se contaminam. Você percebe que, por exemplo, quando você tem isso você consegue verificar num grupo de adolescentes de uma forma muito simples, muito fácil. O inimigo dos nossos inimigos, eles são os nossos inimigos. Por quê? Porque num determinado grupo, o inimigo de uma pessoa, ela acaba sendo inimigo de várias pessoas. Infelizmente é assim. Minha querida, você, para ser minha amiga, você não pode mais conversar com a fulana de tal. É assim. E às vezes isso acaba acontecendo, lamentavelmente. Poxa vida, muitas vezes, como diz um determinado profeta, caia de vergonha, né? Porque, puxa, lamentavelmente, até na igreja, queridos, até na igreja acontece isso. Quando um determinado grupo musical, inclusive, acaba brigando com uma determinada pessoa, todo aquele grupo acaba não conversando mais com aquela pessoa. Por quê? Porque aquela pessoa que está com a raiz de amargura, que está ofendida, que está chateada, que está magoada, ela acaba contaminando as outras pessoas que estão ao redor dela. E, muitas vezes, até aumentando uma história que era pequena, infelizmente. O apóstolo José Garrido, ele conta uma senhora que ele orou por essa senhora durante muitos anos. Perdão, muitos anos não, mas ele orou durante determinado tempo, que aquela senhora tinha um tumor maligno, né? E chegou um dado momento que o apóstolo José Garrido, ele falou para aquela senhora, puxa vida, de tudo que nós fizemos, de todas as pautas que nós ministramos sobre você, de tudo que nós ministramos para liberação de perdão dentro da sua alma, não era mais para estar presente no seu corpo físico esta enfermidade. E aí ele perguntou para ela, você não tem nada dentro do seu coração que esteja pendente ainda para você liberar? E aquela senhora foi orar a Deus, e Deus fez com que ela se lembrasse de um tio que abusou sexualmente durante a sua infância. E, infelizmente, isso é muito comum em determinadas regiões do nosso país.
E aí o que aconteceu, queridos? Aquela senhora, quando se lembrou, ela trouxe aquele evento a tempo presente e resolveu aquele problema. Ela decidiu perdoar aquele tio que abusou tanto sexualmente quando ela era criança. Quando ela perdoou, eh, automaticamente o câncer saiu, aquele tumor maligno saiu do corpo dela. Eu não estou dizendo que todo câncer, que toda enfermidade, ela até é proveniente da falta de perdão, mas que a falta de perdão, ela acaba, infelizmente, gerando consequências no mundo espiritual, gerando consequências na alma e, logicamente, somatizando no físico, isso com certeza absoluta. Tanto que é interessante que tem até as beatas, as freiras, dentro até da Igreja Católica, alguns dentro dos hospitais, quando uma pessoa ela não consegue falecer, ela chega e conversa com a pessoa, puxa, mas fulano, não tem nenhuma pessoa que você tem que perdoar mesmo para você poder ir em paz? Olha que interessante, já é um costume delas falarem isso. Então, perdão é uma coisa muito séria. A falta de perdão, ela gera ressentimento que, por consequência, ela gera raiz de amargura. Se você não tratar o ressentimento, ele, com o tempo, ele vai chegar a assumir uma postura espiritual dentro da tua alma de raiz de amargura, queridos. Aqui ó, existe uma capa do livro do apóstolo Guilhermo Maldonado, e nessa capa ele mostra o perigo dessa falta de perdão, e é interessante que nesse livro, Pedro aborda a falta de perdão, nessa foto, ele está demonstrando aqui um início do processo de uma raiz de amargura. Você pode ver que o coração da pessoa vai ficando endurecido, vai ficando mais gelado. Por isso que a Bíblia diz que para trocar o nosso coração de pedra por um coração de carne, ou seja, um coração que sente, um coração perdoador, um coração que não apenas se importa com a outra pessoa, mas um coração que tem facilidade para se mover no mundo espiritual e para perdoar. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado ele é coberto, conforme está escrito nos Salmos, capítulo 32, versículo 1. Ao que distribui, mais se lhe acrescenta, mas ao que retém, aqui eu estou falando, logicamente, nesse momento, no aspecto do perdão, ao que retém mais do que é justo. É para sua própria perda. Quando você não perdoa, é você que está perdendo, querido. Não é a outra pessoa, é você que está perdendo. E, logicamente, isso acaba, inclusive, gerando consequências do nosso relacionamento com Deus. Porque o que Satanás quer é ativar, através dos tronos da iniquidade, aquela raiz de amargura e potencializar aquela dor dentro de você a tal ponto que isso compromete, inclusive, o teu relacionamento com Deus. É isso que o diabo, os torturadores, os demônios querem fazer com você. A falta de perdão pode também gerar doenças. A Bíblia diz, em João capítulo 20, versículo 23, olha que interessante, se de alguns perdoardes os pecados, eles vão ser perdoados. Se, porém, você retiverdes, eles vão ser retidos. Aqui está uma das bases bíblicas para o que, inclusive, o apóstolo Éder falou uma semana ou 2 semanas atrás, quando ele liberou aquela palavra, perdoando os pecados, perdoando as promessas que você fez. Se de alguns perdoardes os pecados, nós, como igreja, nós temos o poder para perdoar pecados das pessoas. Mas, porém, se você retiver esse perdão, vai ser retido. Então, nós temos o poder para perdoar pecados, para abrir o céu sobre as pessoas, enquanto igreja de Cristo. E é interessante você ver o exemplo bíblico do paralítico que foi colocado pelo telhado diante de Jesus. Aquele paralítico, ele foi, de fato, estendido aquela maca, abriram o telhado sobre Cristo e 4 pessoas desceram, então, aquele paralítico diante de Cristo. E é interessante, queridos, isso é muito interessante, que a Bíblia Sagrada diz que Jesus, em vez de liberar uma palavra de cura sobre aquele paralítico, ele primeiro fala assim, olha, para que você saiba que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, e eu te digo, os teus pecados estão perdoados. É interessante que para essa enfermidade, para aquela enfermidade daquele paralítico, ele teria que quebrar aquela legalidade no mundo espiritual para poder liberar uma palavra de cura. E por isso que Jesus começa, então, perdoando os pecados daquela pessoa.
Eu sei que, logicamente, não só o profeta André, outras pessoas, outros pastores que estão aqui, que trabalham com batalha espiritual, quantas e quantas vezes, queridos, ah, eu já orava repreendendo demônios, já ia com o pé no peito dos demônios que estavam dentro daquela pessoa, e às vezes eu tomava o que a gente chama de retaliação. Mas por quê? Porque eu não tinha quebrado antes a legalidade. É por isso que esse processo de libertação que nós ministramos, nós vamos na raiz do problema. Não é só expulsar o demônio, porque se aquela pessoa tiver legalidade, aquele demônio vai voltar e vai continuar oprimindo aquela casa, aquela família. Você tem que quebrar o sistema que originou, a causa que originou a legalidade daquele demônio entrar naquela pessoa, ou oprimir aquela pessoa, inclusive com enfermidade. E muitos desses problemas estão ligados à falta de perdão. Aquela pessoa não perdoa, isso gera um ambiente maldito para uma água, um fel, para que aqueles demônios venham visitar aquela pessoa. Isso é uma realidade. E aí, por isso que Jesus, o nosso maior ensinador, Jesus Cristo, glória a Deus por isso, ele nos mostra na Bíblia Sagrada que ele primeiro perdoou o pecado daquele paralítico, para que depois pudesse, então, ter legalidade para ordenar que aquela enfermidade fosse embora. Muitos psicólogos, eles encaram, inclusive, o câncer como uma doença psicossomática decorrente da falta de perdão e da raiz de amargura, e formada a partir da ofensa que foi guardada. E é muito interessante, ainda falando sobre o que o apóstolo Éder ministrou na semana retrasada, é muito legal você receber o perdão. Puxa, meu Deus, olha que fantástico! O apóstolo Éder liberou a palavra apostólica e profética e liberou, de fato, todas as promessas, tudo aquilo que eu fiz no passado. É muito legal receber o perdão. Agora, como é complexo quando você tem que liberar o perdão. Quando é com você, quando você tem que fazer o ato inverso. Tem uma experiência de dívidas, de perdão de dívidas, que o profeta Davi Rebolo, ele canta, que na verdade uma vez ele foi fazer uma transação de 2 milhões de dólares aproximadamente, e ele foi buscar Deus e perguntou para Deus, mas Senhor, eu tenho que fazer essa transação, o que eu preciso fazer para que essa transação seja concretizada? E Deus falou com ele, olha, você vai ter que liberar perdão da dívida de todos esses credores que você possui. E na época era aproximadamente 1 milhão de dólares das pessoas que estavam devendo para ele. E aí ele falou com o sócio dele, eles decidiram perdoar todas aquelas dívidas, e aí ele conseguiu acessar, então, conseguiu fechar aquele contrato de 2 milhões de dólares. Nós tivemos ano passado, no ano de Shemitah, nesse ano nós estamos num ano de restituição. Mas o que é interessante, que para você ter a restituição de Deus, você precisa fazer sua parte, querido. E uma dessas, desse processo para você acessar o perdão de dívidas de Deus é você também liberar as pessoas, porque o princípio que você libera sobre essas pessoas é liberado sobre você. O princípio que você libera sobre os outros é o princípio que vem sobre você, porque aquilo que nós plantamos, nós também colhemos. Então, o perdão efetuado das dívidas em demandas judiciais que nós efetuamos no ano passado. Eu estava contando, inclusive, para o apóstolo Éder, há pouco tempo atrás, que depois de uma ministração do próprio apóstolo Éder a respeito do perdão, que ele sugeriu que perdoasse as pessoas, porque, de fato, isso, a primeira coisa que libera é o teu coração. Eu tinha várias demandas judiciais em que as pessoas me deviam quase 20 mil, 24 mil reais. Uma dessas pessoas, inclusive, era crente. E aí eu decidi perdoar as pessoas. Eu retirei os processos judiciais que eu tinha contra essas pessoas. E o que aconteceu, Cris? É interessante que isso gerou uma legalidade no mundo espiritual que eu, no passado, não apenas paguei todas as minhas dívidas, mas que eu tive facilidade para vários credores, facilitar, inclusive, o pagamento que eu fiz para eles, justamente porque eu tinha perdoado essas pessoas. Então, nesse ano de jubileu, eu sugiro que você perdoe as pessoas, que você zere essa conta, que você libere, que você deixe ir, para que você seja não apenas perdoado por Deus, mas para que você tenha a sua alma liberada. E é um tempo também para nós subirmos em autoridade, governo, finanças, espiritualidade. Então, perdoe, libere o perdão, não retenha o perdão. Eu quero fazer uma pauta de
do perdão, para nós liberarmos perdão agora, nesse momento, porque mais do que falar aqui sobre a palavra de Deus, nós temos que praticar a palavra de Deus. É interessante que muitas vezes até o apóstolo Éder fala isso, puxa vida, qual é a percentagem daquilo que você ouve, você pratica? É muito importante a prática da Bíblia Sagrada, para além de ouvir a Bíblia Sagrada. Deixa eu abrir aqui para compartilhar com vocês, para ficar fácil, para você poder fazer essa oração junto comigo. Pastor, enquanto você acha, você me dá uma palhinha? Por favor, pode Na fazer verdade, agora. enquanto você está falando, eu estou vendo o tempo inteiro Rio Negro e Solimões. Olha só, Encontro das Águas. O que o senhor está ministrando? Que o nosso corpo é água, né? A base maior do nosso corpo, ela é água. Mas a gente só não vai fluir na frequência das águas se a nossa densidade, se a nossa temperatura for diferente da Uau! temperatura da frequência das águas, né? Nós precisamos agir de uma forma diferente, porque é tudo água. Se nós agirmos na mesma densidade, na mesma temperatura, não adianta fazer renúncia. Nós vamos nos mover na frequência das águas. Amém? Perfeito, perfeito, profeta, perfeito. Verdade, verdade. É interessante que até quando uma pessoa vem conversar com você, muitas vezes as pessoas perguntam, puxa vida, como é que eu reajo a um chefe opressor? Já tive chefes opressores. E quando você reage de uma forma branda, a Bíblia Sagrada diz que a palavra branda, ela acalma os corações. Então, quando você reage de uma forma diversa do espírito que a pessoa está vindo, você com certeza você quebra até quebra todo aquele encorpar da ofensa, quebra aquele encorpar da raiva da outra pessoa. Você destrói outra pessoa, espiritualmente falando, ou aquele sentimento de ira. Deixa eu compartilhar com vocês, queridos, essa oração. Está aparecendo aí para vocês? Tranquilo? Maravilha. Essa é uma oração de liberação do perdão que tem num livro de pautas do apóstolo Levi, José de Levi Domingos, aqui em Curitiba, e é uma oração de liberação de perdão que eu quero pedir a gentileza para você me acompanhar, repetir junto comigo, para nós praticarmos, começarmos já desta manhã praticando aquilo que nós temos pregado. Vamos lá, né? Vamos lá, queridos. Invocarei ao Senhor em oração e por meio do perdão serei salvo dos meus inimigos. Repita comigo, invocarei ao Senhor em oração e por meio do perdão serei salvo dos meus inimigos. Hoje eu estou disposto a perdoar aos que me fizeram dano ao meu passado. Eu não julgarei mais os seus corações, porque hoje eu repouso descansando na justiça de Deus. Eu renuncio para sempre às trevas do passado, a fim de viver na luz de um novo e triunfante dia. Que o Senhor me tem preparado. Hoje eu serei como a ovelha tomada nas mãos do bom pastor. Certamente que ele ungirá a minha cabeça com óleo e eu serei curado. Eu entendo que se não perdoo, seguirei sendo escravo de sentimentos de ira e ódio. Que afetarão a minha vida e a vida das pessoas a quem também eu amo. Examine minhas recordações dolorosas que estão reprimidas no fundo do meu coração.
e não os guardes nunca mais. Tu és o meu Senhor, em ti confio. Deus e Pai, hoje eu clamo a ti para que me libertes por meio do perdão. Eu reconheço diante de ti que com as minhas forças humanas não é possível perdoar, porque há ódio. Impotência e frustração dentro da minha alma. Contudo, eu hoje decido ser livre e eu entrego em tuas... Espera aí, deixa eu diminuir aqui. Contudo, hoje decido ser livre e entrego em tuas mãos as minhas recordações dolorosas. E as pessoas que me fizeram dano, libero perdão a elas, como tu tens perdoado a mim. Agora mesmo, nesse momento, eu solto todo o sentimento de vergonha. Eu, eu entrego por completo todas as cargas que têm oprimido a minha vida. Tu me formaste com corpo, alma e espírito. Por isso eu sei que podes curar a minha alma. Onde moram os meus sentimentos e emoções destrutivas. Eu posso ser livre do rancor, da ira e do ressentimento. Eu sei que me feriram, mas eu também o fiz. Obrigado, Senhor, porque tu tens me perdoado. Tu me dizes em tua palavra que é necessário perdoar até 70 vezes 7. E agora eu entendo o que isso significa, o que significa perdoar sempre para ser livre. Hoje eu quero perdoar sempre para ser livre. Hoje eu quero perdoar desde o meu passado até o dia de hoje sempre. Eu declaro que eu sou livre de toda opressão e cadeias que estavam ou que haviam me atado. Senhor, hoje eu tomo a maior decisão em minha vida de perdoar para ser definitivamente livre. Obrigado porque me vistes em teu amor, rompendo e tirando para sempre o ódio. Eu sei que outros me fizeram dano porque estavam feridos dentro dos seus corações. Assim, hoje eu tomo a decisão de perdoá-los. As cadeias do ódio, do rancor e os ressentimentos já não me fazem mais escravos. Perdoa os meus pais, os perdoa em nome de Jesus. E eu te dou graça, Senhor, porque agora sei que não nasci por causalidade.
nem de forma acidental, senão que tu quiseste que eu viesse a esse mundo. Eu sei que sempre me amaste eternamente. Eu agora perdoo os meus pais. Eu perdoo meu pai terreno que esteve ausente em minha infância, que por acaso esteve ausente em minha infância. Ao meu pai que me maltratou, me feriu e ou me fez dano. Eu perdoo porque só tu conheces o seu amor ferido. Muitas feridas lhe encheram de ódio seu coração e por isso não soube amar-me. Agora eu perdoo meu pai terreno e sou livre de suas más recordações. Perdoo agora minha mãe por haver me rejeitado, por haver intentado livrar-se de mim quando eu estava em seu ventre. Eu te perdoo, mãe, solto a dor que me causou a todo o juízo destrutivo que levantei contra ti. Eu te dou graças, Senhor, porque já estava escrito que eu viria a este mundo. E te dou graças por haver protegido a minha vida. Obrigado pela tua palavra que me declara: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Senhor, agora eu perdoo as pessoas que me criaram em minha infância. Aos meus familiares e outras pessoas que me cuidaram quando eu era criança e não podiam valer-me por mim mesmo. Eu perdoo a falta de amor, as ausências, a incompreensão e a falta de abraço quando eu necessitava. Eu perdoo, Senhor, a agressão física e gritos que me aterrorizaram. Agora os perdoo porque eu sei que eles não conheciam a sabedoria, nem o verdadeiro amor, o amor que vem de Deus. Eu perdoo os que semearam a semente do ódio por meio dos seus atos de violência. Eu os perdoo porque nunca conheceram teu genuíno e autêntico amor. Agora eu sou livre do temor a um Deus criado em minha imaginação. Um Deus castigador por meus pecados, porque foi o Deus que imaginei em minha infância. E quando ainda não conhecia a tua palavra e teu amor perfeito. Eu sei que tu és um Deus de perdão e de misericórdia, e te dou graças porque agora sei que és o meu Deus verdadeiro.
e dá paz ao meu coração. Agora eu perdoo meu cônjuge que não soube amar-me e me perdoo a mim mesmo. Eu perdoo agora a quem trazeres a meu coração e pôr em minhas recordações diante da tua presença. Agora eu perdoo todos aqueles que me feriram e me magoaram. Desde hoje em diante, não permito que o ódio e a frustração me levem à derrota. Agora mesmo confesso que sou livre do medo e do fracasso. Eu perdoo porque o perdão me liberta da culpabilidade, da ira, do rancor, da frustração. Do medo de tudo que me atava ao passado. Eu perdoo porque com perdão nós posso caminhar sem a carga de ontem. Senão sempre adiante para crer que tenho uma nova vida, ou uma vida nova. Obrigado, Senhor, eu sei que tu seguirás trabalhando com teu Santo Espírito em mim. Curando todas as recordações dolorosas. Eu não voltarei a olhar a obscuridade do passado, porque tu tens me limpado. Obrigado pela cura do meu coração. E porque tens quebrado minhas ataduras no mundo das trevas. Agora estou em tua luz e tu és a luz do mundo. Eu declaro e determino no nome poderoso de Cristo Jesus que eu sou livre para sempre. Do espírito do ódio e que ele não tem mais lugar na minha vida e nem na minha família. Eu creio que eu sou colocado em um novo nível de bênçãos e vitórias. Proclamando em toda parte a liberdade que somente foi me dada por Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Por fim, queridos, eu sugiro para você, querido, que você levante medidas de oração para você conseguir perdoar as pessoas. Nós sabemos que muitas vezes determinadas atitudes que fizeram contra nós não são fáceis de perdoar. A gente sabe disso. Por isso que quando você tiver muita dificuldade, peça ajuda para Deus. Senhor Jesus, o Senhor sabe que eu não consigo, a minha alma não consegue lidar com isso, com essa raiz de amargura, com esse ódio profundo, com esse ressentimento que eu estou sentindo. Então me ajuda a perdoar essa pessoa, me ajuda a liberar perdão, me ajuda a deixar ir essa pessoa. E comece a declarar e decretar isso todos os dias, queridos, para você conseguir levantar, e o levantar, né, uma medida de oração, a fim de que você consiga perdoar de coração essa pessoa, ou de coração esse fato que tanto te entristeceu. Eu sugiro que, de fato, querido, quando você me sentir muito mal, peça para Jesus te ajudar, para ele, através do seu amor,
liberar o seu coração de toda raiz de amargura, de toda raiz de mágoa, de ressentimento, de raiva, de ira, para que você seja livre. Que Deus te abençoe. Que, em nome de Jesus Cristo, enquanto pastor, eu declaro e decreto sobre a sua vida que você seja livre de todo o sistema dos espíritos do elemento água, que não sobressaiam, que não tenham poder sobre a sua vida, mas que pelo poder do sangue de Cristo Jesus, pela unção em Cristo Jesus, inclusive a unção da tribo de Simeres, que é Asher, por essa unção, nós possamos vencer esses espíritos malignos que tanto atormentaram a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos. Tenham um excelente dia. Obrigado, profeta Andréia, pela ajuda, pela amabilidade. Obrigado, querido. Deus abençoe, queridos, em nome de Jesus. Tenham uma excelente semana. Shalom, shalom. Você termina, profeta? Pode terminar. Shalom, shalom. Deus abençoe, queridos. Em nome de Jesus.